a generosidade das pessoas em Novo Hamburgo em relação a nós e também em relação ao Rodrigo, ela é muito grande. Mais não. ele. A gente não é mais não. Nós somos muito, eu diria assim, no meu caso, eu sou exageradamente bem tratado. Agora tivemos ligações de pessoas dizendo, eu estava assistindo o programa, um abraço e tal. Tem gente que escuta Isso. Então, aproveitando esse espacinho aí para mandar um abraço, dizendo que está acompanhando, nós agradeço em nome do Rodrigo essa distinção. Agora vamos falar no Sérgio Moro. Por favor, vamos lá. Ele que é o importante. Ah, meu Deus do céu, eu fui lá na Fevale, eu andei lá por la Fevale, fui bastante cedo, fui um pouquinho antes das 7 horas. Eu queria curtir aquele tudo. Eu fiquei impressionado com aquela multidão chegando. Foi uma coisa de outro mundo. E aí, eu entrava e saía, e resolvi sair. Eu queria ser o último a entrar, para acompanhar o horário e essa coisa toda e tal. O Rodrigo tinha dito, vamos atrasar em torno de 30 minutos, porque não é comum alguém em Novo Hamburgo que precisa haver revista do público. Nunca aconteceu isso. Nunca. A Polícia Federal, e nem em lugar nenhum. A Polícia Federal, revistando gente de Novo Hamburgo, nunca tinha visto. Então, vamos lá. Foi um espetáculo. Começa que o teatro é um colosso, né? Sempre é bom nós falarmos das coisas boas. O teatro, a Patrícia, que é a gerente geral, da ópera do espetáculo. Então, vamos lá. Daqui a pouco, então, o Rodrigo chega no palco. Boa noite, desculpe o atraso, papá, e vamos então trazer o Sérgio Moro. As pessoas levantaram e ficaram batendo palma 1 minuto, 2 minutos, acho que 3 minutos, talvez 4. Eu fiquei impressionado, porque foi uma coisa emocionante. E eu acho que um prêmio, sim, Rodrigo, a todo esse trabalho hercúleo que tu tivesse, toda essa coisa assim de, não, isso é impossível, mas eu vou fazer acontecer. E tu flagra muito bem, Lelo, que e com a sensibilidade do jornalista, porque para várias pessoas elas me perguntam como é que foi, o que foi, conta e tal. E é justamente esse momento que eu acabo registrando, porque tu te emocionou muito, vendo muito. No ângulo de outras 1.800 pessoas, 1.900 pessoas. Agora, eu e o Sérgio Moro, eu nunca fui aplaudir de pé, para começar. Né? E acho que então não você. Mas eu peguei de brinde a emoção e a energia desse momento. Então, ali, quando eu chamo o Sérgio Moro, ele entra, as pessoas começam a aplaudir, normal. Aí uma senhora se levanta, e aí a gente começa a olhar para a plateia. Aí um casal se levanta, também a gente fica olhando. Daqui a pouco, 10 pessoas, 15, isso, mas um espaço 30. Curto, isso. Assim, sim, tudo numa fração de segundo, mas para a gente que está olhando, 30, 60, 90, 500, 1.900 pessoas de pé, é uma sensação que eu, contando para ti, eu me arrepio. É verdade. Isso jamais eu vou esquecer, o momento de tu olhar para o Teatro Fevale e 1.800 pessoas estarem de pé aplaudindo uma pessoa antes dela falar. Verdade. Não é pelo discurso ou pela empolgação e aí motivou. Não, é pela entrada. E aí depois teve a fala. Então realmente foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida profissional ou da minha carreira, enfim, porque ver aqueles aplausos quando ele entrou era o momento máximo, digamos assim, né? O orgasmo de um trabalho que, como tu disse, parecia impossível. Mas era foi o ápice, feito. Era o clímax com aqueles aplausos de pé que ele foi recebido no Teatro Fevale. E ele estava com uma expressão também, ao mesmo tempo, embora ele estivesse no camarote na frente, com alguma dificuldade para ver, porque tem uma certa distância. Repórteres no chão, hein? Repórteres no chão. Mais de 25 profissionais credenciados do Brasil inteiro. E transmitindo, está começando em Novo Hamburgo e tal, papapá. Então, eu fiquei impressionado com a reação do Dr. Sérgio Moro, porque ele não ficou de boca aberta, né? Mas parecia. Porque ele olhava para o Rodrigo. Aliás, várias vezes ele manifestou um carinho pelo Rodrigo, né? Eu acho que ele gostou muito mesmo do Rodrigo. Então ele olhava para o Rodrigo, olhava para o público, olhava para baixo, olhava para cima, olhava para os lados. Ele também ficou impressionado com esse tipo. Eu acho que foi a primeira vez no país que ele recebe, ele sente um calor de... Foi a primeira vez que ele foi solo. Vez, né? Solo, sim, claro. Ele tem porque ele normalmente está em seminários, em congressos, fala um pouco. Enfim. Exatamente. Ele formal. Ali ele não estava formal. Ele já teve algumas palestras no exterior, Estados Unidos, agora recentemente ele fez 2, mas Brasil foi a primeira nesse formato. E ele como único, atração. Exatamente, ele sendo atração única. Então, e aí, aí
vocês sentaram, anunciou ele foi falar, ele fez um retrospecto aí das coisas que, de certa forma, já se sabe, de um modo geral. Ele deu uma letra importante no ministério, andou acontecendo, e no outro dia mandou prender, né, o nosso ex-ministro Manteiga. Ele deu um toquezinho e tal. Ele não pode pré-julgar de forma alguma, porque senão os advogados entram contra ele e ele tem que se dar daqui a pouco por impedido. Então, ele tem bastante cautela. Mas o Rodrigo fez uma pergunta para ele, que, olha, eu não teria coragem, sinceramente eu não faria. Eu pensava, não, eu não vou fazer porque isso é demais. E o Rodrigo fez com todas as letras. Quando é que o senhor vai mandar prender o Lula? Agora imagina só, e da onde tirou essa? Porque dá vontade de perguntar e sair correndo, né? Bom, daí entra aquilo que a gente pega de pessoas como tu, né? A questão não, de mas tu, eu de não tu... faria isso. Não, mas a questão de tu ser algo a mais, de tu tentar fazer um pouco diferente do que normalmente se faz. Tá. O que aconteceu? Eu fui para os bastidores e tinha 150 perguntas. E aí eu comecei a separar o que eu poderia perguntar, e aí primeiro eu tirei essa sem nome, que essas eu nem olhava, né? Não tinha nome, foi para um canto esquerdo. E aí fiquei com o nome. Aí eu fiz um outro bolinho de perguntas lógicas e perguntas impossíveis. Algumas perguntas associavam a política de Novo Hamburgo, por exemplo. Então, o que eu vou perguntar isso para ele? Várias declarações de amor até, de sentimentais. Seriam redundantes. Exatamente. Então, eu estava ali para perguntar. E outras mais capciosas, como essa. Quando o senhor vai prender o Lula? Essa foi pro lado, junto com outras 7 ou 8 iguais. Era a pergunta mais repetida. Foi pro lado. Aí fiquei com as perguntas lógicas. Só que aí entra aquela coisa da pimenta, né? Pô, tanta gente, tantos profissionais, colegas ali, para perguntar o feijão com arroz. Eu tô tendo a chance, não sou eu que estou perguntando. Eu tô lendo o que alguém está perguntando. Tu tinha uma blindagem. Claro. E mais, antes nós conversamos sobre as perguntas, ele autorizou, e ele disse, bom, qualquer pergunta que eu não puder responder, eu vou te dizer que eu não posso responder. Mas aí ele abriu a oportunidade de perguntar. Então, e tu ficou quieto. E eu falei, vou perguntar, ele disse, olha, então ele não disse, não me pergunta coisas que eu não possa responder. Porque ele poderia ter pedido. Poderia. Se ele não disse, ele também não disse que não poderia. Aí o repórter está aí para isso. Claro, a gente interpreta em favor do ouvinte. Exatamente. Claro. E aí aquela pergunta do Lula estava na esquerda. E aí eu comecei a reler e digo, vamos botar pimenta nesse troço. Aí eu comecei a pegar, teve uma ali que foi, como a gente faz para ter 1000 moros? Sim, eu De novo, o teatro veio abaixo. Veio abaixo, todo então, mundo são essas perguntas diferentes que eu procurei cavocar, sabe? Aquela coisa do repórter que quer fazer alguma coisa diferente, não um feijão com arroz. E aquela Até porque foi tão difícil trazer Claro, ele, pelo amor de Deus. E aquela pergunta ficou me... Eu olhava. Daqui a pouco, digo, bom, vou fazer. Tem 7 ou 8 perguntas, e aí o que eu fiz? Não foi a primeira pergunta, não foi a última. Eu fiz todo aquele introito, né, de dizer que era uma pergunta a mais repetida, em respeito às pessoas que estavam ali, que eu já imaginava a resposta. Então eu vacilinei muito a pergunta, e daí larguei. E aí... Já teve vários vídeos que foram espalhados. Sim, pelo Brasil. Tem 4, 5, 6 mil visualizações da pergunta, da reação do público. Porque, Lelo, a resposta era óbvia. Claro. Mas a pergunta foi aplaudida. Sim. Sabe? Então, isso é uma coisa muito rara acontecer. Isso indica o quê? É o que todo mundo queria. Né? Então, ele não respondeu, ele me olhou assim como uma cara de quem diz... Tu quer me ferrar, né? Mas essa expressão que ele fez, e eu estava com os olhos desse tamanhão, é evidente. Eu cheguei aí para frente, parece aquele filme Tubarão, que o cara vê o tubarão atacando as pessoas, ele faz assim, eles filmam ele, parece que ele se aproxima lá. Me aconteceu isso. Quando o Rodrigo perguntou, as pessoas, claro, acharam graça, mas aí aconteceu uma coisa que poucos notaram, mas eu notei muito. Um silêncio sepulcral. O cemitério, não se ouvia uma mosca. As pessoas acham que não respiravam. Eu não me lembro se eu respirava, porque eu disse, bom, agora eu quero ver. Claro, eu imaginava, ele não vai querer dizer, eu vou prender. Não, é evidente. Agora, ele estava com uma abacaxi, e ele quieto, porque ele ficou pensativo, ele ficou... A reação do público deu tempo para ele pensar. Claro, e aqueles instantes foi uma, eu diria assim,
foi um selo, assim, foi a consagração da vinda dele e da entrevista com ele. Não por causa da coisa de Lula, estão me lixando com essa coisa de partido, essas coisas todas, não interessa. Agora, eu sou um grande admirador do sujeito que está trazendo, ele para mim, ele é o doutor Esperança. Ele está trazendo para nós, brasileiros, querendo pensar assim, a oportunidade de que nós temos jeito, sim, que os bandidos que sem vergonha têm que ir para a cadeia. E ele é um juiz comum, ele não é um cara que desceu do céu ou veio do inferno, não sei. Alguns acham que ele veio do inferno, alguns têm certeza que ele veio do inferno. E só para deixar claro, Lelo, de que ele ficou ofendido, né? Não, porque terminou a palestra e as perguntas e respostas, nós tínhamos combinado de jantar no hotel onde ele estava hospedado em Porto Alegre. E ele me procurava, vamos lá, Rodrigo, vamos jantar, vamos lá, vamos embora. Quer dizer, total cordialidade, sim, ele não ficou ofendido, ele não ficou magoado, não houve nenhum tipo de incomodação por causa da pergunta e das outras perguntas também. E para encerrar, tu acha que, a tua impressão pessoal dele, tirando fora toda essa coisa que todo mundo admira e outros odeiam, mas ele é uma pessoa querida, ele seria um bom parceiro para ir no jogo de futebol? Sim. Mesmo? Tomamos um vinho. Né? Ele então, não fuma? Não, pelo menos não tem cheiro de cigarro e não fumou. Nem pensar. Não me ofereceu nenhum cigarrinho do capeta. Bom de papo, conversamos de outros, só não fala de família. De quem? De família dele. Nem informalmente, nem informalmente, nem no ambiente aquele. Eu tentei falar algumas coisas, não, família não. Claro que algumas coisas ele acabou falando. Preocupação com segurança. Segurança. Ele falou questões de bastidores. Isso ele falou, mas ele dizia, sem gravação. Claro. Tá? Estamos conversando. Off records. Ele usou essa expressão. Off records, então, né? E aí ele falou algumas coisas. Então, exatamente, tem que respeitar. Mas abriu, conversou, brincamos, falamos do futuro dele. Depois chegou o Celso 3 também. Ele vai ser ministro do STF, não vai ser, mas com muita naturalidade. Aliás, o Celso 3, procurador. Muita informalidade. Foi muito importante. Também. Eles estão fazendo lugar porque eu sou um grande responsável. Quando a minha filha não está aqui, eu não cumpro nada de horário. Já vai acabar. Ele acabou de tirar uma câmera no chão. Está começando a dar prejuízo para a rádio. Ele quer acabar de... Para a rádio não, para a TV. Da TV. Então, Rodrigo, obrigado de coração, meu irmão. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, meu irmãozinho. Agradeço. Isso é o beijo de jornalista que respeita o jornalismo. Exatamente. Grande abraço. Obrigado pela sintonia.